Bom, graças a Deus, então, os sermões dirigidos aos gentios nós já falamos. Agora alguns irmãos perderam essas aulas porque elas estão ali no YouTube, mas depois eu vou mandar no grupo novamente se vocês quiserem assistir. E nós vamos progredir aqui sobre a teologia do apóstolo Paulo. Paulo anunciava sua salvação em suas cartas. A doutrina da salvação na carta aos Romanos. É interessante perceber como Paulo e os demais apóstolos destacavam a ressurreição de Jesus como ponto principal das boas novas, pregadas tanto aos judeus quanto a gentios. Ao passo que em nossos dias pouco se fala sobre o assunto. Ao contrário, destacamos a morte de Jesus por nossos pecados, enquanto a ressurreição é um tópico mais pregado na época da Páscoa. Será que os antigos criam com mais facilidade na ressurreição? Provavelmente não. Esse conceito foi rejeitado por muitos judeus do século I e tido por ridículo pelos gregos. Entretanto, com respeito à proclamação da ressurreição, quem está com a razão? Os apóstolos ou a nossa geração? O apóstolo Paulo, ele precisava de um ponto de partida para a pregação dele. Ponto de partida. Aí ele diz, nós estamos na página 80. Página 80. Paulo anunciava a salvação em suas cartas, a doutrina da salvação na carta aos Romanos. Tá bem? Qual que é o ponto de partida? É muito difícil. Vamos supor que você pega lá um novelo de lã e você não tem a ponta. Ele está todo embaralhado. E você precisa começar a desvendar o mistério ali. Desenrolar o novelo de lã. Vai começar por onde se você não acha a ponta? E a doutrina de Cristo, ou a revelação de Cristo, ela é mais ou menos isso. Ela é muito vasta, ela é muito ampla, ela é muito mesmo, muito. E a gente não sabe muito bem por onde começar a falar sobre a doutrina de Cristo. Vamos falar de quando? Da sua encarnação? O apóstolo João, por exemplo, escreveu o evangelho dele. Aí o evangelho de João começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele tentou retroceder até o ponto em que Jesus estava com Deus, antes de vir ao mundo. Só que quando você pensa que não, Jesus já está aparecendo na boda de Caná da Galileia. Quer dizer que João faz uma introdução sobre a pessoa de Cristo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que ele veio da eternidade para as bodas em Caná da Galileia. Male ele fala sobre o batismo que Jesus recebeu de João. Cadê os 30 anos? Pulou. Quando você vai para o evangelho de Marcos, a mesma coisa. Princípio do evangelho do Senhor Jesus Cristo, apareceu um homem pregando, esse era João Batista, Jesus sendo batizado. Já nem falou da pré-existência de Jesus, da pré-encarnação, já não falou. Aí Mateus vai escrever. Mateus ele fala livro das genealogias de Jesus Cristo e vai até Abraão. Não vai até Adão, vai até Abraão. Aí Lucas vai escrever, coloca a genealogia de Jesus lá na frente, quase no capítulo 4, e ele começa falando de Jesus e leva Jesus até Adão. Então por onde que eu vou começar? Eu tenho que falar de Jesus. Eu vou começar por onde? E o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: Jesus foi declarado Filho de Deus a partir da ressurreição dos mortos. Então a doutrina da ressurreição de Jesus é o ponto de partida da pregação do apóstolo Paulo. Ele entende o seguinte: nada propus saber entre vós, a não ser Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo como? Aí lá na carta aos Coríntios ele fala Cristo crucificado. Mas e aqui na carta aos Romanos? Na carta aos Romanos ele fala Cristo ressuscitado. A ressurreição de Jesus é o ponto de partida para a pregação dos apóstolos no século I. Aí os irmãos falam, mas a gente fala da ressurreição de Jesus na Páscoa. Quando chega na Páscoa, a gente fala da ressurreição de Jesus. E nós temos muito mais ênfase na morte de Cristo. Vocês sabem disso. As nossas igrejas, no nosso tempo, dá mais ênfase, o ponto de partida é a morte de Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados.
e nós não estamos errados, tá bem? Só que o que acontece? Nós não estamos seguindo o modelo de pregação dos apóstolos. O ponto de partida da pregação deles era a ressurreição. Por quê? Porque era um absurdo essa doutrina para os gregos. Os gregos não acreditavam nesta doutrina de ressurreição do corpo físico. Aí você vai dizer, mas por que não? Por causa que os gregos eles eram todos ensinados pela filosofia de que esse corpo ele é uma prisão. Esse corpo de carne é uma prisão para a alma. A alma está aprisionada aqui. E se ela está aprisionada, quer dizer então, para que eu quero voltar para a minha prisão? Na hora que morre, a alma vai embora e a prisão desaparece. Eu escapei da minha prisão. Essa era a filosofia dos gregos. Eles não valorizavam o corpo físico, não valorizavam como sendo necessário para você ter uma vida mais elevada, uma vida melhor. Isso aí os gregos não pensavam dessa maneira. Tanto é que havia uma filosofia entre eles, que é a filosofia dos estoicos. Os estoicos eles diziam que nós devemos ser indiferentes tanto à dor quanto ao prazer. Não importa se está doendo ou se está agradável. Isso aí é desimportante para os estoicos. Por quê? Porque são apenas sensações corpóreas. Não é verdade, não é a realidade. O prazer não é a realidade e a felicidade também não é a realidade. É uma ilusão que nós temos momentânea. O que nós devemos fazer de acordo com os estoicos? Sermos indiferentes. Se aplaudiram bem, se vaiaram bem. Não faz diferença também. Esses são os estoicos. Agora tinha os epicureus. Os epicureus eles diziam que nós devemos extrair o máximo de prazer possível no momento em que nós estamos vivendo. Isso aí são os epicureus. Então o prazer que você tem que ter é agora, nesse momento. Não adianta você pretender um prazer futuro. Isso aí é uma ilusão também. E não adianta ficar também valorizando os pesares do passado, as dores do passado. Já passou. Então você tem que ter um prazer momentâneo. Não precisa ser um prazer contínuo, prolongado. Pode ser de uma tomada de café, por exemplo. Só isso. Ou no caso dos meninos que estão tendo prazer aí de prolongar as férias, né? Estão empinando. Tá bom, vai empinar, não tem problema nenhum. Ah, quebrou a pipa, compra outra, faz outra. Isso aí são os epicureus. Então você tem os estoicos e os epicureus que eles vão dizer que prazer e sofrimento são sensações do momento. Então não tem que ser muito valorizado. Chega o Evangelho. Aí o Evangelho de Jesus Cristo vai valorizar a ressurreição do corpo. E o corpo é justamente aquilo que os gregos estão dizendo. Mas eu não vejo a hora de me escapar do corpo. Eu não vejo a hora de sair do corpo. Por que eu tenho que ficar com o corpo? É justamente porque a ressurreição de Jesus Cristo veio trazer essa doutrina de que o corpo é importante para a vida. Jesus ele veio não dentro da filosofia dos gregos. Jesus veio dentro do judaísmo. E o judaísmo bíblico, também, porque tem um judaísmo que é extra-bíblico. É um judaísmo dos rabinos. E tem um judaísmo que vem dentro da Bíblia. Então, esse judaísmo bíblico, ele valoriza o corpo. O corpo é importante e ele faz parte da redenção na sua totalidade. O autor aos Hebreus diz assim, ao introduzir o seu primogênito no mundo, ofertas e holocaustos Deus rejeitou. Antes, preparou um corpo para Jesus. Então, é isso. Então, Cristo não veio ao mundo sem corpo. Ele veio em um corpo. O Verbo se fez carne. Aí, ao dizer que o Verbo se fez carne, desmantela toda a filosofia grega. Desmantelou. Por quê? Porque o Verbo é o Espírito puro. O Verbo é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, Espírito de luz, Espírito da verdade, Espírito da justiça. Ele já está no topo da pirâmide, já está para fora do mundo. Aí está dizendo que ele vem e ele assume justamente aquilo que os gregos rejeitam, que é a carne, a fraqueza da carne. Foi tão confusa essa doutrina da encarnação de Jesus, tão confusa, que esses filósofos, quando eles se converteram, eles rejeitaram a doutrina da encarnação de Jesus. Eles rejeitaram.
os filósofos que eram chamados de gnósticos, eles rejeitaram, falaram: não, o verbo não pode ter sido feito carne, não pode, porque essa carne aqui ela é fraca, essa carne aqui ela é uma vergonha, essa carne aqui me leva ao pecado, ela exige a satisfação do prazer, essa carne ela exige cuidados, que se eu não cuidar dela, eu sofro. Aí está dizendo que o verbo, que é o Espírito puro, saiu do Pai, de Deus, e assumiu essa fraqueza. Então surgiram os gnósticos dizendo: não, tem alguma coisa errada com essa doutrina, e inventaram um Cristo gnóstico. Aí o Cristo gnóstico não tem corpo, o Cristo gnóstico não tem fome, não tem sede, o Cristo gnóstico não tem sono, o Cristo gnóstico não pode sofrer a cruz, a dor da cruz. Ele era apenas uma aparência de Cristo, ele era aparentemente humano. Então quem olhava para ele via uma fisionomia humana, mas estava sendo enganado por Jesus, porque não era humano de verdade, não era humano na carne, era humano só na aparência, à distância. Tanto é que eles pegam algumas passagens do Evangelho e dizem assim, por exemplo, no Evangelho de João, queriam pegar Jesus e levá-lo para colocar como rei, não é isso que está no Evangelho de João? Em outra passagem diz que queriam pegar Jesus e jogar ele no monte, da montanha, precipitá-lo. E o que fazia o Cristo nessa ocasião? Sumia, evaporava, desaparecia. Por quê? Porque ele era aparentemente humano, mas quem quisesse pegar nele, não pegava, porque não era de carne de verdade. Aí esses gnósticos eles disseram que o sofrimento de Jesus também não era real, era aparente. Então Jesus não sangrou no jardim do Getsemane enquanto ele estava orando. Quer dizer que enquanto ele estava orando, que o seu suor se transformou em gotas de sangue, e não se transformou em gotas de sangue. Está errado. É aparente, é só uma metáfora para dizer outra coisa. Aí, quando Jesus estava lá indo para a cruz, não era Cristo. Pegaram Simão Cirineu e crucificaram Simão Cirineu pensando que era Jesus. Jesus fez uma trapaça ali. Ele pegou, escapou e deixou Simão Cirineu no lugar dele. Isso aí é o Cristo gnóstico, rejeitando a necessidade do corpo para a redenção. Dentro do judaísmo bíblico, o corpo é importante, e o verbo se fez carne. E o corpo humano de Jesus foi gerado do Espírito Santo e de Maria, do Espírito de Deus e de Maria. Quer dizer então que ele é a semente da mulher e é o Filho de Deus, duas naturezas, natureza humana e natureza divina. Mas não é natureza humana e natureza divina misturado um no outro, tá bem? Não é uma simbiose de natureza humana e natureza divina misturado um no outro. São duas naturezas separadas. É uma natureza divina e uma natureza humana. Só que é uma só pessoa, meus irmãos. É uma pessoa, um Cristo, com uma consciência de que ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus e o Filho do homem. Então ele tem uma consciência. Ele não são duas pessoas, porque se for duas pessoas, nós temos aí um ser híbrido. Ser híbrido significa que ele está misturado lá, um milkshake de Jesus. Não é milkshake de Jesus, tá, irmãos? São duas naturezas, a do Pai duas naturezas, a de Deus e a dos homens, em uma só pessoa, com uma só consciência, que veio e encarnou em Maria, no útero de Maria, e recebeu um corpo humano, uma alma humana, inclusive. A alma de Jesus é uma alma humana, não é uma alma divina, tá bem? Ele é um espírito divino, uma alma humana. Não significa que Jesus não tem também um espírito humano. Jesus também tem um espírito humano, assim como nós temos também. E nós temos o Espírito de Deus, mas o Espírito é de Deus, não é nosso. Espírito de Deus significa a natureza de Deus, que é entregue a nós, é doada a nós pelo Espírito Santo. Essa doutrina que eu estou passando para vocês aqui, ela está nas páginas do Novo Testamento, é uma revelação do Novo Testamento. No Velho Testamento você não consegue ter essa clareza, tá bom? Não consegue.
O Velho Testamento ele tem a sombra dos bens futuros. Ele vai falar numa linguagem de velho. Agora o Novo Testamento traz essa revelação. A pessoa do Filho é a expressa imagem de Deus, do Senhor Deus. A expressa imagem. O que Deus podia fazer como humano, Ele fez em Cristo. É aqui. Para além de Cristo, Deus não fez coisa nenhuma. Fora de Cristo, Deus também não fez coisa alguma. Então todas as coisas foram feitas nele, por ele e para ele. Essa é a cristologia do apóstolo Paulo, carta aos Colossenses. Em Cristo estão agregadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra, quanto as que estão fora. Tudo. Esse é o Cristo. E tendo todo esse resplendor, ele pega, minimiza isso e vem para Maria. Nasceu em Maria. Recebeu um corpo humano e uma alma humana de Maria. Esteve seus 33 anos de vida como um corpo humano. Chegou no dia da sexta-feira, morreu. E é uma morte verdadeira, uma morte humana. Quem morreu? O corpo humano de Jesus, assim como o nosso corpo humano morre também. E a alma de Jesus? Bom, a alma do Senhor Jesus segue o caminho, seguiu para o juízo. O autor aos Hebreus fala, morreu uma vez, segue para o juízo. O apóstolo Pedro disse que no Espírito ele foi levado à prisão dos mortos. O apóstolo Pedro falou, no Espírito. Então nós entendemos que o Espírito Santo envolveu a alma de Jesus e o conduziu ao mundo dos mortos. A gente estudou isso aí lá em Cristologia, vocês lembram? Quando a gente começou os estudos lá, estávamos ainda no outro templo, no outro salão, e a gente estudou Cristologia e falamos sobre a descida de Jesus ao Hades, ao mundo dos mortos. Estudamos o credo dos apóstolos. E lá ele foi levado pelo Espírito, esteve no ventre da terra como Jonas, Jesus falou, assim como Jonas esteve no seio do grande peixe ou da baleia por 3 dias e 3 noites, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra, no seio da terra. Lá esteve por 3 dias, pregou o Evangelho aos mortos, disse o apóstolo Pedro, e no 3º dia, pela manhã, cumpriu-se o salmo que diz, não deixará a minha morte e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O corpo de Jesus foi ressuscitado dos mortos, ou dentre os mortos. Aí ele foi declarado Filho de Deus pela ressurreição dos mortos, é o que diz o apóstolo Paulo. Declarado Filho de Deus, e ele é chamado o primogênito dos mortos. Olha que doutrina difícil. Ele é o primogênito de toda a criação, e ele é o primogênito dentre os mortos. Como que se explica isso? É um mistério. Por ser um mistério, a gente tem que tratar mistério como um mistério, irmãos. Mistério não é um cálculo matemático. Mistério é mistério, você vai falar nele, vai tocar nele, mas vai respeitar a incompreensibilidade, o grau de incompreensão que nós temos. Estamos falando de algo eterno que não tem vocabulário na Terra para poder decifrar esse mistério. Então a gente toca no mistério e respeita ele. A gente não tenta dizer, olha, está aqui, ó, esquadrinhado como uma tabela periódica. Não está esquadrinhado como tabela periódica, não está explicado. Ele está proposto para nós. E aí você fala, mas por que tem que ser assim? Para poder nos estimular a fé. Então, por ser mistério e ser inexplicável, você só pode crer nele. A gente é convidado a crer e não a entender, não a desmistificar. Porque quando você desmistifica, quer dizer, você desencanta o mistério, aí já não precisa de fé mais. Aí não precisa de fé. E nossa relação com Deus é sempre uma relação de fé. Porque por mais que a gente venha conhecer quem Deus é, ainda assim Ele vai continuar sendo um mistério insondável. E a gente vai precisar de mais fé para continuar crendo em Deus, porque vai se tornando cada vez mais absurdo. Quando os gregos receberam a doutrina da ressurreição de Jesus, não creram, porque eles tinham o bloqueio. Qual que é o bloqueio? O corpo não presta. Então o corpo não presta, não dá para me acreditar num Cristo que traz o meu corpo de sofrimento de volta, não dá. Então recebeu um bloqueio. E os judeus também.
receberam um bloqueio também. Porque a ressurreição dos mortos a partir de Jesus Cristo é algo que eles impensavam, não dava para eles pensarem nisso daí. Era um escândalo muito grande. Os mortos ressuscitaram a partir de Jesus Cristo, um Messias. Não dá. Mas é o ponto de partida para a nossa teologia também. Cristo ressuscitou dos mortos e a partir da ressurreição de Jesus vai se iniciar a nova geração de seres humanos. Então, a nova geração de seres humanos que somos nós, os filhos de Deus, são a partir de Cristo. Paulo escreve aos Coríntios dizendo o seguinte: se Cristo não ressuscitou dos mortos, a nossa pregação é vã. É vã. Porque nós pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos. E se Ele não ressuscitou, a gente está mentindo para o povo. Está mentindo. A ressurreição de Jesus ela é o evento, assim, alguns teólogos, até o apóstolo Paulo chega a considerar o evento mais importante de toda a história da revelação. Porque é a partir de Cristo que todo mundo tem a oportunidade de voltar para a vida. A partir da ressurreição. E se não tiver a ressurreição de Jesus, todo o evangelho que foi pregado, ele fica bloqueado também. Porque Cristo pregou para a morte e a ressurreição. Tudo que Jesus fez até a morte dele é uma etapa, mas fica pendente. Sabe aquela pendência? Está pendente, tem que completar. Quando ele ressuscita, ele cumpre todas as pendências e começa do zero, do marco zero. Agora, a partir da ressurreição, nós vamos começar. Então ele fala o seguinte: olha, esse é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Tá, o corpo foi entregue. O que foi entregue? O corpo. Mas e a ressurreição? Aonde que está a ressurreição? É por causa que ele foi entregue e depois foi retomado por Jesus para que a gente possa comer não um corpo do Cristo morto, mas do Cristo ressuscitado. Então você come na ceia, o pão da ceia, você come o corpo de Cristo. Que corpo que você come? O corpo que foi entregue por nós, mas o corpo vivo de Jesus, vivo, ressuscitado. E com a ressurreição de Jesus foi garantida agora também a ressurreição dos homens, porque ele é o primogênito dentre os mortos. O primogênito significa que ele é o primeiro, né, irmãos? Primeiro. Mas assim como Cristo, o Pai ressuscitou Cristo, agora também tem direito e autonomia para ressuscitar todos nós também. E nós vamos falar sobre a doutrina da ressurreição dos nossos corpos, embora que a gente já falou um pouquinho lá em antropologia, mas a gente vai retomar aqui. Os nossos corpos também fazem parte da redenção de Jesus.